Eu quero construir com vocês uma ideia. Agora, nesse momento, você está assistindo a aula. O professor está aqui, está falando, vocês estão sentados, estão vendo o que eu estou falando, e não sei se especificamente em relação a você, mas é muito comum no estudante ele viver um dilema. Estou numa sala, o professor está dando aula, e ele fica, ou copio ou presta atenção. Essa é uma questão fundamental. Por quê? Se você quer copiar, se você quer copiar a aula, você copia a aula porque você quer guardar aquilo que foi feito na aula para depois poder estudar, para depois poder se preparar para uma prova ou guardar de alguma forma aquele conteúdo, de modo que você possa aprender ou, pelo menos, quando for necessário, recuperar aquela informação. Então, essa é a ideia do copiar, né? Mas, por outro lado, você pode, se você copia para depois poder estudar, para depois você aprender, tem um problema. Porque se você copia, você acaba não prestando atenção. E se você não presta atenção, você não entende aquilo que foi copiado. E quando chega na hora de terminar de estudar, você tem o problema de não conseguir. Então, esse é um problema que frequentemente o aluno enfrenta, né? Ou eu copio para guardar tudo, ou eu presto atenção para entender. Como essas duas ações, não é que elas sejam mutuamente exclusivas, mas como é difícil, em geral, para as pessoas fazer isso simultaneamente, então as pessoas tendem a escolher ou copiar ou prestar atenção, e sempre acabam com um problema. Se copia, não presta atenção, e aí não entendeu o que foi dito, não se lembra do que foi dito, e quando vai estudar, a cópia não adiantou muita coisa. Ou, se presta atenção, entende o que foi dito na hora, guarda isso durante 1 ou 2 dias, mas na hora de estudar, na hora de pegar o caderno para estudar, não consegue, porque aquilo que ele não tem, tá? Bom, só que eu quero chamar a atenção de uma coisa. A primeira situação a lembrar a vocês é esse próprio conceito de copiar. Quer dizer, o que é objetivamente copiar, né? Frequentemente as pessoas dizem, não, é anotar algumas coisas, é guardar o que é mais importante. Mas se você for no dicionário, eu estou usando o termo específico do copiar. Quando você copia algo, você produz uma cópia disto. E esta cópia, ela precisa ser igual ao original. Não está claro? A ideia da cópia é essa. Claro que no dia a dia você pode aceitar cópias que não sejam tão perfeitas. Então, você vai xerocar alguma coisa, um documento, alguma coisa assim, e o documento lá, às vezes falta uma palavra, a imagem não fica muito boa, mas você considera aceitável isso. Mas mesmo quando você considera aceitável, você sabe que aquilo não é uma verdadeira cópia. Então, é importante perceber que quando você fala de copiar, você pressupõe que a cópia é igual ao original. Ou seja, cópia e original seriam indistinguíveis um do outro. E você sabe claramente que se a cópia é igual ao original, aquilo que você produz no seu caderno não é uma cópia da aula. E vamos discutir exatamente por que não é uma cópia da aula, né?
aquela situação normal do professor que tá dando aula lá, né? Temos ali o quadro, ele está fazendo esquemas, desenhos, escreve uma coisa, fala alguma coisa, né? E está lá você assistindo a aula. Legal. Aqui está acontecendo alguma coisa. Sim, o que você quer é pegar isso que está aqui e transformar, em última análise, em uma coisa qualquer no seu caderno que se transforma, que você escreve, etc. É basicamente isso que você quer. E, pelo menos até o momento, era isso que você chamava de cópia. Copiou a aula? Ah, sim, copiei, está aqui. Então, deixa eu tirar umas xerox no seu caderno, coisas assim desse tipo. Né? Pois bem, eu pergunto, isto daqui é uma cópia desta aula? Entendam a pergunta que eu faço a você. Se isto daqui é uma cópia desta aula, então eu pergunto, você será capaz de produzir alguma coisa, uma cópia, que seja indistinguível do original? Aí você vai dizer, não é. Não, é difícil, mas é difícil por quê? Porque o professor fala muito rápido. Tá, então tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar um gravadorzinho, né? Para pegar a voz do professor, né? Ah, não, mas olha só, se você pega a voz do professor, você pega tudo que o professor falou. Aí o que você vai ter de fazer? Você vai ter de passar isso para o papel em algum momento. Dá trabalho. E mesmo depois, suponhamos que você seja aquela pessoa que é um fanático copiador, uma fanática copiadora, que põe no papel exatamente tudo que foi dito. Será que, novamente, isso vai ser possível? Mas, e a expressão do professor? E o que está acontecendo em sala? Essa gravação vai ajudar? Provavelmente não. Né? Ah, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que está no quadro e vou tirar uma foto. Vou fotografar o quadro, vou fotografar as transparências. Será que isso, de novo, vai te permitir obter uma cópia indistinguível do original? Provavelmente não. Por quê? A única coisa... Se aqui com o gravador você você produziu uma cópia da voz, e supondo que seu gravador é perfeito, que não tem barulho de fundo, que não tem nada, supondo que você produziu uma cópia da voz. Aqui você produziu uma cópia do que está escrito no quadro. Está faltando coisa aí. Ah, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, em vez disso, eu vou fazer vou filmar a aula. Aí o que acontece? Agora eu já tenho a voz, agora eu já tenho a imagem, eu já tenho o que está no quadro, então está resolvido? E a interação que acontece durante uma sala de aula? E a relação que você tem com o aluno? Aquele ambiente. Aí você pega tudo isso e transforma no papel. É isso? E aí como é que fica? Você agora pode chegar e dizer, bom, agora eu estou vendo a aula, agora eu estou observando a aula, ou não? Eu acho que, por mais que você faça, transformar isso tudo aqui em uma coisa no papel, você claramente vai ver a diferença entre isso e isso. Está claro? Pois bem, o que no fundo você tem de fazer para pegar essa aula e jogar para cá? Primeira coisa, você precisa
de alguma maneira, selecionar. Ou seja, nem tudo que está na aula você é capaz de colocar no papel, e mais do que isso, nem tudo que está na aula, nem tudo que o professor escreve, nem tudo que o professor fala, você coloca no papel. E você, portanto, faz uma seleção. Mas você seleciona como? A partir de um processo de interpretação. Você tem de interpretar. Interpretar em que sentido? Bom, isso me interessa, isso não me interessa. Isso vai servir para a minha profissão, isso não vai servir para a minha profissão. Né? Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso vai cair na prova, isso não vai cair na prova. Percebe que o processo de seleção que você faz para produzir esse material depende da sua interpretação. Tanto que você vê, às vezes, a cópia que você faz no caderno, geralmente não é exatamente igual à cópia que outros fazem no caderno. Então já tem um processo de seleção e interpretação. Tudo bem? Está claro? Podemos prosseguir? Tá. Bom. Agora, você selecionou, você interpretou, agora você sabe o que você vai colocar no papel. Legal. E agora? Nesse momento da seleção, nesse momento da interpretação, tudo por enquanto está na tua mente. Você identificou como aquele assunto é importante, você achou melhor descrever o que você está falando com as suas palavras, você achou interessante um exemplo, uma ilustração, você quer botar isso tudo no papel. Mas dá para perceber que a linguagem com que isso está acontecendo é uma linguagem diferente da que está aqui. Claro, eu não estou dizendo que o professor está falando em português e você vai escrever em português. Eu não estou me referindo a isso. Mas aqui, o professor está falando, ele está se expressando, está usando a linguagem corporal, você está falando com outras pessoas. Então tem muita coisa. Essa linguagem eu estou me referindo a um sentido mais amplo do que a gente chama de linguagem. E aqui no papel não. O papel ele só suporta figura, setinha, palavra, alguma coisa nesse sentido. Está claro? Pois bem. Então, além de selecionar e interpretar, você precisa traduzir. O que é o processo de tradução? Não é você receber uma mensagem, uma informação numa linguagem e expressar as mesmas ideias desta informação em uma outra linguagem. A ideia não é essa? E esse é o processo de tradução. E é exatamente isso que acontece aqui. Está claro? Pois bem, se você concorda com isso, então nós vamos chegar a uma conclusão aqui muito interessante. Por quê? Não discuto que quando você faz uma cópia, essa cópia possa ser trabalhosa. Pode ser mais xerox, ser mais rápida, botar na máquina, mas se você copia alguma coisa, pode ser muito trabalhoso, porque você vai estar preocupado em todos os detalhes e todas as coisas. Mas, note o seguinte, por mais trabalhosa que seja fazer essa cópia, você, o copiador, não tem nenhuma liberdade de introduzir na sua cópia nada que esteja no original, que não esteja no original. E tem a obrigação de colocar na sua cópia tudo que estava no original. Está claro? Portanto, nesse sentido, quando você copia, você é profundamente passivo. Está claro? Você só pode copiar aquilo que está. Não estou dizendo que você não possa ter um trabalho, que não seja trabalhoso. Às vezes é muito trabalhoso fazer uma cópia. Mas do ponto de vista da sua posição de aprendiz, você é muito passivo. Está claro? Agora, note o seguinte. Você aqui teve de desenvolver suas qualidades
de atenção para pegar essa aula e você receber isso de alguma forma. Pegou, esteve atento, selecionou à luz da sua interpretação. Tendo selecionado, traduziu. Então eu pergunto, você não está fazendo isso de uma maneira absolutamente ativa? Você está em sala de aula sendo ativo, você está em sala de aula prestando atenção, interpretando, julgando, selecionando o que é importante, ou pelo menos o que é importante para você. Você está fazendo seleção, tem a tua questão individual, tem as tuas demandas pessoais, quer dizer, você está inteiro em sala de aula fazendo isso. Portanto, dá para perceber que aqui você está sendo fortemente ativo. Dá para perceber isso? O que é bastante diferente da sua atividade do copiar. É muito importante isso que eu estou dizendo agora. Por quê? Frequentemente, quando você tenta fazer isso o quê? Copiar, e você quer achar que você está pegando isso e fazendo isso, você no fundo, está se dedicando a uma missão impossível. Está claro? Não é possível copiar uma aula neste sentido que nós colocamos. Não é. Mas se você tem na cabeça que você vai entrar em sala de aula e vai copiar a aula, dá para perceber que você vive um conflito. De um lado, explicitamente você diz, olha, eu vou para a sala de aula e vou copiar a aula, para depois poder estudar e assim por diante. Mas você sabe lá no fundo que copiar uma aula nesse sentido que eu estou dizendo é uma missão impossível. Então você já entra fracassado em sala de aula. Por mais que você use recursos técnicos, por mais que você tenha trabalho, por mais que você faça seja lá o que for, você está se defrontando com uma missão impossível e, portanto, está determinando o seu fracasso em sala de aula como aprendiz. Mas isto quer dizer que você é um fracassado? Não. Isso só quer dizer que você está usando o verbo errado. Porque copiar é produzir algo que é indiferente do original. E isto daqui que você produz em sala não é copiar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui e usar um outro verbo. Anotar. Ué, mas anotar, copiar não é tudo a mesma coisa? Não. Porque se o copiar implica em passividade, implica em produzir um original, o que é missão impossível, o anotar fala de estar atento, fala de interpretar, fala de selecionar e fala de traduzir. Puxa, que diferença, né? E note o seguinte, com tudo isso você é ativo. Mas é possível fazer tudo isso sem compreender o assunto? Difícil, né? Se você não está entendendo nada da aula, então como é que você vai selecionar, interpretar e assim por diante? Está claro? Então, note bem, você pode compreender um assunto sem prestar atenção? É difícil, né? Você tem que prestar atenção. Então, perceba como você só é ativo
na medida em que você é capaz de prestar atenção no assunto. E note que para produzir isso você tem de compreender e, portanto, tem de prestar atenção. Mas isso que eu estou dizendo é anotar. Portanto, o que nós temos aqui é um grande e volumoso E. Se você passa a anotar a aula, você simplesmente passa a produzir o material que você quer, a sua anotação, mas você só faz isso se você é capaz de prestar atenção. Está clara a ideia? Perfeito? Resolvido o problema? Frequentemente, eu chamo a atenção, quando eu digo resolvido o problema, pelo menos eu resolvi o problema teórico, né? A gente vai avançar um pouquinho mais a respeito disso. Mas eu quero que você entenda o seguinte: enquanto você continuar a considerar que essa coisa que você produz aí é uma cópia, ou de outra forma, que anotar e copiar são sinônimos, você vai viver sempre este conflito de ter uma missão impossível. Por quê? É impossível copiar uma aula, no sentido de produzir uma cópia indistinguível do original. Está claro? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de um processo de como tomar notas em aula. Que você toma notas em aula prestando atenção, compreendendo, sendo ativo, prestando atenção na aula, interpretando o que a aula está sendo dito, selecionando o que é importante para você, traduzindo. Portanto, de novo, sendo profundamente ativo. Eu sou o professor Maurício Peixoto e espero que você tenha gostado desta apresentação. Até a próxima.